Ano novo, vida nova, cabelo novo, como vocês podem perceber, mas tem muita gente que ainda está no passado. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Será que o pessoal tá ficando um pouco maluco ou será que aquele maluco está certo? Pois é, vamos lá. Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Se vocês estão acompanhando as notícias por aí, Stranger Things teve o seu final, o seu grande finale lançado na virada do ano e, pelo visto, não agradou muita gente. Inclusive, eu quis gravar esse vídeo para falar um pouquinho da minha opinião sobre ele, que na verdade é minha humilde opinião, nada técnico, nada assim, é só mais como uma fã de Stranger Things. Inclusive, já vou deixar claro aqui pra vocês que esse vídeo contém spoilers. Se você não assistiu ainda a última temporada, ou pelo menos os últimos episódios da temporada, então pula esse vídeo, vai lá assistir, depois você volta aqui pra gente continuar conversando sobre isso. E ao mesmo tempo eu quero falar um pouco sobre as teorias que os fãs estão criando aí nas redes sociais. Na verdade, eu não sei aonde isso começou, se foi lá na rede lá que era do antigo passarinho, ou se é na rede das dancinhas, mas eu quero falar um pouco sobre isso. Eu percebi que tem muita gente falando sobre, ao mesmo tempo tem poucas pessoas falando sobre. E para acabar aqui com a enrolação dessa introdução, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar para que o meu vídeo sempre esteja aparecendo aí para vocês. E nesse ano de 2026 a gente tenha muita novidade por aqui. O final de Stranger Things foi muito esperado por muita gente, né? Assim como todos os outros volumes lançados dessa quinta temporada. E se eu te contar que eu não sei sobre o que pensar dessa última temporada, talvez você também pense o mesmo que eu senti que muita gente está sentindo isso. E se eu tivesse que resumir em alguma frase, o meu sentimento com esse final é que parece que falta alguma coisa, né, gente? Assim, é comprovado que tá faltando bastante coisa, ficaram bastantes pontas soltas de várias questões ali da série. Claro que os personagens, eu percebi que os Duffer Brothers, eles realmente deram algum final para cada personagem, mas não necessariamente que esses finais sejam algo que a gente realmente queria ou que a gente realmente estava esperando. E é como o próprio Mike diz, a gente se conformar com aquilo, com algo tão confortável, talvez, acho que é essa estranheza que a gente está sentindo. E de verdade, o final foi ruim? Não. Teve muitas cenas bacanas, teve muitos finais que deram vontade de chorar, de se emocionar, porque realmente os personagens e os atores estavam ali finalizando a série depois de tantos anos trabalhando somente com isso, desde que eles eram tão novos até a fase final ali deles dessa série, mas ficou um pouco complicado para os fãs, acredito eu, assim como eu me senti dessa forma, sabe? É um pouco difícil de explicar, eu não posso dizer que foi um final ruim, mas ao mesmo tempo eu acho que poderia ser melhor. Eu não sei vocês, eu tava acompanhando algumas teorias um pouco antes até dos episódios lançarem, e são teorias muito boas, teorias geniais, onde a gente fica se perguntando, será que os fãs tiveram teorias muito mais geniais do que os próprios roteiristas? Isso é possível? Claro que isso é possível. Tem muita gente inteligente por aí, e às vezes os roteiristas deixam passar coisas que não deveriam deixar passar. Mas é isso. Agora vamos falar um pouco sobre essa teoria maluca aí que parece que tá todo mundo maluco na internet, porque a minha opinião é a seguinte: ou tá todo mundo louco e todo mundo vai acabar caindo do cavalo daqui a pouco porque vai perceber que nada disso vai acontecer, ou o pessoal pode estar muito certo se o pessoal estiver certo. São pessoas muito inteligentes e eu parabenizo elas por esse tempo dedicado para descobrir novas teorias da série. Eu não sei onde tudo começou, mas eu sei que a Netflix soltou que vai ter novidades no dia 7 de janeiro, que é inclusive daqui 2 dias. E nessa divulgação aí, eles mostram muito sobre Stranger Things. Muita gente sabe que vai ter um spin-off, né? Já foi confirmado pelos irmãos Duffer de que realmente eles vão fazer um spin-off da série. Não sei se é nessa data que vai sair, mas eu acredito que não. Então ficou um pouco esquisito, né, essa publicação. Eu vou até deixar aqui na tela pra vocês verem só um pedacinho. Call it a coincidence,
but I know you got some questions. E com isso, muitas teorias já estavam correndo ali, acredito eu, de que esse final não é o real final. Muita gente está supondo que talvez o Mike esteja sendo controlado pelo Vecna, e a gente não sabe se isso é verdade mesmo. As teorias que surgiram assim, que comprovam, assim, na nossa mente maluca, de que talvez teria um novo episódio, um novo final, né? Um final que talvez seja paralelo a esse que já aconteceu. Os episódios, normalmente, das temporadas, eles são cadastrados como oficiais, né? É como se fosse um... Eu não sei dizer se isso tem a ver com direitos ou com o que tem a ver. Não sei explicar aqui direito pra vocês. Mas dizem que a produção não cadastrou esses episódios como oficiais. Pelo menos até o momento de que eu tinha visto o vídeo. E isso é muito esquisito, porque todas as temporadas da série são sempre cadastrados esses episódios, né? E eles não foram. Então, essa parte aí eu fiquei um pouco confusa, confesso. Mas isso talvez não queira dizer nada, mas os fãs juram mesmo, de pé junto, de que realmente isso tem alguma coisa a ver. E sei lá, talvez tenha. Até separei aqui alguns posts do pessoal, eu vou ler pra vocês e vou deixar na tela também pra vocês verem. Mas são algumas coisas que fazem muito sentido. E, cara, eu penso muito sobre... Se nada disso for verdade... É triste, sabe? É triste, eu tô aqui dando risada, mas é triste porque quer dizer que talvez o final tenha sido tão ruim, ou tão falho, ou faltou tanto alguma coisa ali, que o pessoal tá fazendo de tudo pra melhorar aquilo. E isso... é complicado. É a mesma coisa que muitas outras séries renomadas, como Game of Thrones, que muita gente criticou o final. E muitos fãs fizeram até uma petição na época pra fazer com que um novo final fosse gravado. Então eu acho que quando uma série de TV chega nesse ponto, é porque a coisa tá feia. Eu vou até colocar aqui que o pessoal tá brincando que a Eleven, eles falam sobre... será que a Eleven realmente... morreu ou não morreu? E eles falam, eu acredito, assim como o Mike acredita que ela está viva lá na mente dele, como ele mostrou. E aí eu tenho essa foto que eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Eu acho muito engraçado, que eu acho que é como todo mundo tá se sentindo com essas teorias malucas. Aqui, sobre o que eu tava falando. Imagina fazer um final de série tão ruim que seus fãs acreditam fielmente na teoria de que o final é falso e ainda vão lançar episódios surpresas. Então, tipo, gente, isso é loucura, sabe? Inclusive, são um dos fãs falando sobre isso. A teoria, ela basicamente diz que talvez eles possam ter usado o show de Truman como inspiração. Pra quem nunca assistiu esse filme, basicamente... é um cara, o Truman, que ele vive numa realidade e que conforme o filme vai acontecendo, ele percebe que aquela realidade não é real. Eu sei que é um spoiler, talvez você nunca tenha assistido, mas eu preciso dar esse contexto aqui pra vocês poderem entender aonde o pessoal tá querendo chegar. Então, quando ele descobre que ali é tudo encenado, é tudo roteirizado, ele tá sendo filmado, muitas pessoas estão acompanhando a vida dele desde que ele nasceu, isso é muito triste, é um filme super profundo, né, com muitas críticas sociais, inclusive paralelas. Se o Mike estivesse sendo controlado pelo Vecna e que nada daquilo fosse real, que toda aquela conformidade, todo aquele conforto, né, do final, que é um pouco estranho depois dos personagens terem passado por tanto durante toda a vida deles e de repente vem um final feliz assim, todo mágico, que é o que todo mundo está estranhando, inclusive eu. Estão dizendo, por exemplo, que as becas, né, os uniformes de formatura do pessoal no último episódio são laranja, e isso não é muito comum, pelo menos não nos Estados Unidos e não no estado que eles estão, na época que eles estão, e que eles estão todos assim em uma posição muito esquisita, muito semelhante à posição que o Henry fica em diversas partes ali da série. E quase como se eles fossem prisioneiros. Isso sem contar que no final ali, lá no fundo, tem uma pessoa segurando um cartaz amarelo e esse cartaz está totalmente em branco. Isso também é muito esquisito. Isso sem contar que muitos dos alunos ali, eu não sei se essa caracterização foi estranha apenas, mas muitos deles estão assim com os óculos escuros, o que não faz sentido nenhum. Pra você estar numa formatura em algumas pessoas apenas com óculos escuros, né? Não faz sentido.
Assim como eles usaram como base de que em um show de Truman, uma das divulgações deles é uma placa de saída, né? Que aparece em um dos posters de divulgação do filme. E eles perceberam que nesse último episódio apareceu demais essa placa, né? Tanto na cena com o Will, como a cena lá no Enzo's, quando a Joyce e o Hopper estão jantando, né? E ele pede ela em casamento. Assim como quando eles estão no cinema, né? A Max, o Lucas. Enfim, então são algumas das teorias que os fãs estão utilizando. Isso sem contar que toda a família Wheeler está usando um corte de cabelo muito semelhante ao corte de cabelo do Henry, né? Então, o Mike, a senhora Wheeler, o senhor Wheeler também, assim como a Nancy, a própria Nancy está com um corte de cabelo diferente. Que isso também foi um pouco esquisito, né, galera? Enfim. E é claro, tudo isso pode ser apenas coincidências e junto ao fato da frase icônica do Lucas, né, que na verdade ele não acredita mais em coincidências. E de novo, né, se a gente acredita em coincidências, tudo isso pode ser uma coincidência, nada disso comprova nada, né, gente? Assim como os fãs já tinham percebido que algumas partes da série estavam esquisitas, né? Como, por exemplo, naquele relógio do quadro de força lá da torre, em uma cena o ponteiro tá preto, na outra o ponteiro tá vermelho, assim como a própria Holly percebeu que o círculo ali no gira-gira do parquinho estava em cor diferente, isso era uma das passagens das memórias dela. Então eu acredito que muita coisa que aparece na série é bem pensada sim. A gente sabe que existem as partes que eles não percebem, que acaba falhando, tal qual lá em Game of Thrones teve uma cena que tinha uma embalagem do Starbucks, tipo, como que numa era como aquela teria uma embalagem de Starbucks? Assim como em uma parte da roupa da Holly, ela estava utilizando uma marca que é a Under Armour, que ainda não teria sido lançada na época em que a série se passa. Então a gente sabe que existem essas falhas que podem acontecer nas produções, não deveriam, mas podem acontecer. Mas a gente percebe que a série teve muitos erros grotescos, né? Erros que nas outras temporadas anteriores não tiveram, não existiam. Era uma série tão bem pensada, por isso que ela ficou tão famosa mundialmente. E aí logo na última temporada eles, né, cagam basicamente para aquilo. E é difícil, é complicado. Talvez todo mundo falando que os fãs estão nas fases de luto, de negação, de aceitar que realmente tinha muito problema ali, muita ponta solta, mas ao mesmo tempo faz muito sentido a teoria do pessoal, então tá todo mundo ficando maluco nas redes sociais. E outras teorias, assim, eu vou acabar não deixando aqui na tela porque são muitas, mas se vocês derem uma pesquisada na hashtag, vou até deixar a hashtag aqui pra vocês lá na rede do passarinho, que não é mais passarinho, vocês vão ver que estão falando que o final dessa temporada não faz sentido com as entrevistas que os diretores, os produtores, tal qual os atores deram, né, sobre essas cenas que surgiram de verdade nas temporadas, nos episódios, que não faz sentido nenhum. Muitas desses acontecimentos o pessoal fica, tá, mas cadê? Onde que tá aquele tipo de momento que vocês falaram? Porque o que aconteceu não faz sentido com o que vocês estão falando, né? Ou com o que vocês divulgaram lá atrás. Então é um pouco complicado, né? Enfim, eu queria dar só um resumo e explicar pra vocês o que tá acontecendo. Confesso que não é um vídeo tão longo assim, né, falando sobre isso. Eu acho que é muito mais emocionante vocês realmente pegarem, verem a hashtag, ver os posts, ver o comentário da galera. Tem muito comentário assim que é em inglês, mas é bom que hoje as plataformas conseguem traduzir pra vocês. E aí, o que você achou dessa última temporada? O que você acha desse rolê, dessas teorias malucas? São só teorias malucas de fãs novamente ou realmente vai acontecer algo? Realmente no dia 7 de janeiro, que é nessa quarta-feira, vai chegar e a gente vai ter uma novidade legal. E eu confesso que se realmente acontecesse isso, os fãs iam ficar muito felizes e ao mesmo tempo chocados, porque é um plot, assim. E a gente também não pode excluir a possibilidade de que tudo isso pode ter sido feito para que todo mundo ficasse falando, engajando. Isso gera muito mais repercussão para a série e talvez não esteja lá para agradar todo mundo, né? Porque essas pontas soltas não agradaram muita gente. Mas é isso. Infelizmente a vida é assim e a gente vai seguindo e
Conforme tiver mais novidades, eu vou falando aí com vocês, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo, um abraço a você e até mais. Tchau, tchau.